Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade às nossas entrevistas com os principais candidatos das eleições de 2022, hoje a gente dá uma pausa na verdade a gente concluiu, né, com os candidatos ao Senado, né, conclui amanhã, né, com André de Paula, é isso mesmo, mas obrigada pelas informações, que é muita coisa no juízo. Mas hoje a gente entrevista a candidata ao governo de Pernambuco, a Marília Arraes, né, que conseguiu aí uma pausa na agenda para conversar com a gente por videochamada. Tá ok aí? Não. Se não tá ok, caiu, né? A gente começa a contar o tempo normalmente, sim ou não, Mário Flávio? Ou vão por telefone? A conexão caiu, né? Uhum. Como a conexão caiu, aí a gente tem que segurar, né? Dar uma segurada, porque aí não foi a candidata, foi a conexão, né? Porque ela estava aqui, né, com o rostinho já na videochamada, mas infelizmente a internet caiu. Enquanto a gente organiza a videochamada, Mário, vamos falar sobre o que a gente conversou hoje durante todo o Manhã Cidade, que foi esse debate ontem, né, com os candidatos à presidência da República, um momento aguardado, né, principalmente o embate do ex-presidente Lula com o presidente Jair Bolsonaro, mas aí ficou... A gente achava que ia ter um pouco mais, mas enfim, né, ficou meio morninho, né? Foi bom, mas eu esperava mais. Eu também esperava mais, né, Renato? Acho que ficou um debate, acabou, né... O embate, né, o tão esperado embate entre Bolsonaro e Lula só acabou praticamente acontecendo no primeiro bloco, depois um outro pedido de direito de resposta. E no mais a gente não viu tanta ação assim, né, dos candidatos que... Eu diria que Lula e Bolsonaro falaram mais para os convertidos deles, né, os que já votam neles mesmos. Os demais, né, chamou a atenção o desempenho da Simone Tebet, né, que foi mais aguerrida após Bolsonaro criticar uma jornalista, né, a Vera Magalhães. A Soraya Tronic começou muito mal o debate, mas cresceu no debate também as duas mulheres. Ciro Gomes bateu muito na questão de Lula e do PT, na questão da corrupção. E o candidato novo, o Dávila, ele saiu apagado do debate, né, na minha opinião, apesar de um ouvinte ter elogiado ele aí. Então a gente tem essa situação que complica um pouco. A gente está aguardando, tá, a candidata Marília Arraes entrar aqui na nossa videochamada, mas a gente vai fazer essa conexão por telefone, Mário, porque senão não teremos tempo no Manhã Cidade para conversar com ela, tá? Vamos dar uma ligada para quem estiver lá com ela, para atender. Para quem atender, a gente bota no cabo aí para conversar. Não sei se o nosso... Sobe a trilha aí um pouquinho, por favor. Muito bem, agora sim, estamos com a candidata por videochamada. Antes da gente liberar o relógio, vamos desejar aqui um bom dia. Bom dia, Marília, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Desde já, obrigada por aceitar o nosso pedido para conversar um pouco mais com os eleitores da região que precisam conhecer um pouco mais também a Marília. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. É uma alegria conversar com vocês. Queria também agradecer a oportunidade de conversar com vocês via videochamada, né, que facilita bastante, já que a gente está com a agenda bem corrida essa época. Marília, olha, se por algum momento, né, a internet aí ficar um atraso para você pode tirar na hora que for responder e depois coloca para poder interagir com a gente, tá certo? Vou liberar. Eu tô tirando porque tá dando um eco, aí eu tô com o receio que fica aquele efeito de sanduíche. Aí só não esqueça de colocar só não esqueça de colocar o microfone do fone perto da boca, tá? Vou liberar o relógio, 40 minutos, a gente tem um intervalo e aí a senhora administra à vontade aí o seu tempo, tá? Vamos para a primeira pergunta, que as perguntas já que da gente são baseadas no plano de governo.
governo, tá? No seu plano de governo, a senhora divide o programa em eixos. Logo na primeira parte, apresenta a proposta de reforço emergencial do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, garantindo assim a segurança alimentar das pernambucanas e pernambucanos, sobretudo das gestantes, crianças e estudantes da rede pública de ensino e da creche também ao ensino médio. Como a senhora pretende fazer isso e de onde virão esses recursos? Hoje o Fundo de Combate à Miséria está funcionando, Renata, basicamente para o pagamento do 13º do Bolsa Família, que a gente sabe que tem vários requisitos, né, para se receber. O que a gente vai fazer é pegar todo o recurso das multas, inclusive porque Pernambuco hoje tem uma arrecadação considerável, multando os cidadãos, que a gente vai também falar sobre isso, acredito, mais adiante, em relação ao papel do Estado, o Estado fiscalista que é hoje e toda a burocratização que existe. Mas o nosso compromisso é que o recurso proveniente das multas sejam destinados ao Fundo de Combate à Miséria, e isso vai ser suficiente para se chegar a R$1 bilhão, e com isso a gente combater a fome, a gente garantir emergencialmente a segurança alimentar de muita gente. Mas é importante dizer que nossos programas sociais, nossas propostas de programas sociais, inclusive o próprio Fundo de Combate à Miséria, o novo Chapéu de Palha, tudo isso nós queremos, e nossa intenção é que sejam programas com porta de entrada e porta de saída, para que levem a uma emancipação dessas pessoas, levem a uma independência e que a gente possa ter uma economia que se retroalimente aqui em Pernambuco. Ô Marília, bom dia, né? A senhora promete ampliar ainda e modernizar o programa Chapéu de Palha, que a senhora acabou de falar aí, que segundo o texto lá do seu plano de governo, passará a atender também trabalhadores e trabalhadoras urbanos, integradas para a criação de renda. Eu reforço a questão dos recursos, né? Vai ter recurso suficiente aí para esse programa? Porque o que a gente está ouvindo aí para a relação do ano que vem é que as dificuldades financeiras serão enormes do ponto de vista para cumprir, né, prazos, para também atender essa demanda. E se a senhora for eleita, vai ter que fazer aquela transição de governo, ver como é que estão as contas e por aí vai. É a mesma pergunta nessa questão. Tem recursos mesmo para garantir esse aumento desse programa também, para chegar a essas outras faixas etárias da população e criar esse novo Chapéu de Palha? Pois é, Mário. Como eu falei, as nossas propostas relativas à assistência social vão muito além de transferência de renda. A transferência de renda é necessária, principalmente no momento em que o Brasil está vivendo, mas o que a gente precisa também é trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, para a qualificação profissional, para o empreendedorismo, dar assistência técnica para o homem do campo, não somente a assistência ao safrista, que isso já é o propósito inicial do Chapéu de Palha, ao safrista da agricultura, da pesca, de diversas áreas também, mas que a gente possa dar assistência técnica para aquele homem e mulher do campo poderem produzir, terem água, a questão da perfuração de poços aí na zona rural mesmo, de Caruaru e da região. Tem muita gente que produzia, que plantava, mas que não consegue mais plantar por conta de falta de água. E a gente tem vários relatos, várias histórias de pessoas que estão precisando adentrar em outras atividades por conta disso. Então, o novo Chapéu de Palha, além da assistência social, dessa transferência de renda, vai ser também um programa que vai trazer as pessoas para o empreendedorismo, as pessoas da cidade, por exemplo, que possam ser qualificadas, inclusive aproveitando a vocação econômica de cada região, e aí que o Estado vai intermediar uma integração dessas pessoas com as grandes empresas e médias empresas. Da mesma maneira com o agricultor familiar. O Estado vai ter um papel intermediador, tanto com o próprio Estado, para que a gente possa fazer as compras públicas a esses pequenos produtores, como, por exemplo, a merenda. Por que a merenda não pode dar progressivamente a 70%, 80% da merenda comprada aos produtores, aos agricultores familiares? Então, é esse o nosso objetivo, que o Estado possa ganhar com isso, porque vai ganhar uma alimentação de qualidade para as suas crianças, as compras públicas com certeza vão ser feitas alimentando a nossa economia, e também dar condições para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, produzirem, com toda a assistência técnica em relação ao empreendedorismo, mas também
intermediando as compras das grandes empresas, dos investimentos, grandes investimentos e dos pequenos produtores. Então, não é simplesmente um programa de transferir renda, mas não é somente um programa de dar o peixe, mas de ensinar o pernambucano e a pernambucana a pescar. Até porque o potencial do nosso estado é muito grande, Mário. A gente, quando anda Pernambuco, conhece Pernambuco, vê o potencial econômico de cada região, que é enorme. A gente pode produzir para o próprio estado, tem condições perfeitamente de produzir para fora, de se tornar referência em diversas áreas. O que precisa é que o estado identifique essas potencialidades e trabalhe junto, trabalhe com parceria com os pernambucanos e pernambucanas. Candidata, a senhora falou aí, né, brevemente sobre água. Só um recado para quem está chegando agora aqui na Rádio Cidade. Estamos entrevistando a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Reis. Vocês também podem mandar perguntas pelo 998780997. A senhora falou aí rapidamente, brevemente sobre água. E é um assunto que a gente vem questionando aqui a todos os candidatos que passaram por essa conversa aqui no nosso estúdio. A região Agreste ainda é uma região que sofre muito com a falta de água. Melhorou, né? Porque realmente não tinha, em muitos locais não tinha água de jeito nenhum. Mas é uma coisa muito lenta ainda, né? E um dos assuntos mais citados durante essa campanha é o Pacto pela Água, né? Citado pelo candidato Danilo, a questão da Compesa, que é muito levantada, principalmente pelo Miguel, e a gente queria saber o que é que a senhora tem em mente em relação a abastecimento de água. E a gente reforça aqui, abastecimento de água junto gera saneamento, esgoto, né? O que é que a senhora tem em mente para melhorar a situação hídrica aqui no interior de Pernambuco, especificamente no Agreste, onde estamos? Bem, Renata, a Compesa é uma empresa que hoje é superavitária, mas nós não temos detalhes das operações que são feitas pela Compesa. Aliás, muito do governo Paulo Câmara é bastante misterioso de a gente acessar os dados necessários. Mas para o Agreste, o que a gente sabe é que para resolver, para amenizar a situação e resolver o problema do abastecimento de água, é necessário a conclusão da adutora do Agreste, da adutora de Cerro Azul e da adutora do Alto Capibaribe. E também eu sempre ressalto que várias das questões dos gargalos do Estado não estão restritos a uma região específica. A gente vê que existem problemas que são transversais, como, por exemplo, na Mata Sul. Na Mata Sul, as 4 barragens, que já deviam estar concluídas há mais de 10 anos, sem dúvida alguma, havendo a construção das 4 barragens com a integração ao sistema de abastecimento do Agreste, solucionaríamos 2 problemas. A tragédia das enchentes, que é recorrente, que a gente espera que aconteça a cada chuva que dá, e o abastecimento de água estaria com melhores condições caso as barragens tivessem sido concluídas. Então, o nosso compromisso é esse, é possível ser feito. Eu sempre ressalto que o Estado estava recentemente com 5 bilhões em caixa, e a gente não viu esse recurso ser gasto com grandes obras, com obras que realmente fizessem a diferença para a população. A exemplo dessas 4 barragens, das adutoras, não somente do Agreste, mas de outras regiões, como do Sertão, para aproveitar a água da transposição do São Francisco, colocar essa água chegando até as torneiras das pessoas. Não houve obras de grande relevância, muito pelo contrário. O que o governo do Estado fez foi negociar apoio político com esse recurso. E não estou falando algo que estavam cochichando nos bastidores, não. Eu estou dizendo coisas que prefeitos têm dado entrevistas afirmando. Prefeitos dizendo, olha, só declarei apoio ao candidato de Paulo Câmara depois que o dinheiro do convênio entrou na conta. E prefeitos que não querem declarar apoio a outros candidatos porque com medo de as obras não serem feitas, obras de pavimentação dos municípios, obras, pequenas recuperações de estradas naqueles municípios, que eu não estou dizendo que não são importantes. Todas essas obras são importantes, sim, mas existem obras estruturantes que são necessárias para o bem-estar de uma coletividade muito maior. Então, tem que haver uma priorização nessas obras, nesses recursos que vão ser utilizados. E, sem dúvida alguma, os recursos a serem utilizados na conclusão dos ramais necessários, das adutoras e das barragens, tem que ser prioridade de primeira hora, porque Pernambuco é um estado em que falta água do litoral
até o sertão. Cada região por uma peculiaridade diferente, por uma questão diferente, que tem que ser analisada e solucionada caso a caso. Candidato, o que é que a senhora, sua opinião sobre a questão da PPP da Compesa, né? Muita gente está aí prometendo, inclusive, alguns candidatos falam até em privatização, né? E colocam a Compesa como um grande problema da gestão estadual. Aqui a gente tem barragens que não foram entregues, né? A gente tem o problema quando chove demais aí na região metropolitana do Recife, que é aquele caos que a gente viu no começo desse ano, com mais de 100 mortos. Essa água, se a gente tivesse um reaproveitamento dela, talvez resolvesse a situação aqui do Agreste. É muito mais próximo trazer a água da região metropolitana. Não sei, tinha que fazer estudo para ver como é que essa água iria ser trazida para cá do que do sertão de São Francisco, por exemplo, com a transposição. Mas os candidatos estão prometendo, né? O candidato Miguel, a candidata Raquel, por exemplo, prometem uma PPP da Compesa, né? E a senhora pensa o que sobre isso? É a favor de uma PPP, de uma possível privatização, ou acha que a Compesa deve ficar com relação ao Estado mesmo, sob o comando do Estado? Veja, Mário, primeiro eu queria relatar a experiência que acho que muitas vezes as pessoas esquecem, de que há uma PPP da Compesa aqui na região metropolitana com foco no saneamento, que faz mais de 10 anos e não mostrou a que veio. Então, a questão não é que tenha PPP, privatização, ou que a Compesa fique no Estado. Até porque hoje uma boa parte do capital da Compesa já está nas mãos de privado. A questão é que a gente tem que colocar para funcionar, entregar o serviço para a população. Dona Maria de Caruaru, ou Dona Joana, que está aí em Santa Cruz do Capibaribe, que está com a sua casa 20 dias sem água, 25, 30 dias sem água, não quer saber se a Compesa está na mão de privado, ou está na mão do Estado, ou qual o percentual do capital da Compesa que está na mão do privado. O que eles querem saber é quando a água vai chegar às suas torneiras. Então, o que a gente precisa é buscar a solução para os problemas. Se a solução for uma parceria com o privado, que seja feita essa parceria desde que o serviço efetivamente aconteça. E não que a gente fique sendo governado pelos problemas. Porque a grande questão desse governo do Estado, e que a intenção deles de continuar é essa também, é que foi um governador que não foi eleito por sua liderança, não foi eleito porque é uma referência, não. Ele foi eleito para ser governado. E ao longo do tempo, e o que ele quer fazer com o sucessor, é que sejam governados pelos problemas. Porque sempre os problemas de Pernambuco têm culpa de alguém. Colocam a culpa nos municípios, colocam a culpa no governo federal, colocam a culpa em alguma empresa que não prestou o serviço correto, menos tomar conta dos problemas. O problema existe para ser resolvido. Então, a gente precisa tomar pé da situação e avaliar a situação da Compesa. O que nós temos hoje de dados é que a Compesa é uma empresa superavitária. Então, para você privatizar, chegar e dizer que é necessária a privatização de uma empresa que hoje é superavitária, tem que ter dados muito concretos. Até porque, como falei, já há capital privado dentro da Compesa. Então, a gente tem que analisar de onde está partindo essa questão. Como estão sendo feitos esses contratos? Por que é que as empresas responsáveis não estão cumprindo com sua obrigação? Então, é isso que precisa ser analisado e tomar conta dessas questões, punir os culpados, buscar que a justiça penalize eventuais culpados e aí resolver os problemas. E mais, investimento. Buscar esses investimentos necessários. O plano de investimento da Compesa hoje prevê um aporte total de 22,7 bilhões de reais até 2050, sendo que uma boa parte desse montante, né, quase 7 bilhões de reais, devem ser investidos até 2026. Então, esses investimentos podem vir de várias fontes. Podem vir do governo federal, fazendo uma boa parceria com o governo federal, principalmente com o presidente Lula, à frente da presidência da República. Pode vir de uma parceria com o privado também. Pode vir de diversas fontes. Pode vir de enxugar a máquina do Estado para a gente conseguir investir um percentual maior do que tem se investido em Pernambuco. Então, a questão de buscar recurso tem várias opções. Agora, o que a gente precisa fazer é buscar recurso e resolver o problema. Não pode jogar dinheiro fora, como o Estado tem feito, que começa a obra, para a obra. Hoje tem mais de 7 bilhões de obras paradas em Pernambuco, minha gente.
isso é dinheiro do pernambucano jogado no lixo. E muitas dessas obras são obras que não adianta, que mesmo que terminassem, não cumpririam sua função, porque foram pensadas e feitas sem a liga com a população, sem estar conectada com a necessidade real daquele local. Candidata, ainda falando desse assunto água, né, esgoto, a gente sempre lembra aqui da situação do nosso rio Ipojuca. Falando agora um pouquinho sobre meio ambiente. A gente tem o programa de saneamento que já há um tempo está sendo feito, né, nas cidades por onde o rio Ipojuca passa, o PSA, e a gente ainda não vê de fato, né, porque a gente sabe que isso depende realmente do saneamento das residências e da coleta e do tratamento para que não chegue ao rio. De que forma a senhora vem pensando essa questão do saneamento que é despejado, né, sem nenhum tratamento e principalmente poluindo os nossos rios? Exatamente, são duas questões que são interligadas, Renata, tanto o abastecimento quanto o saneamento. Desses 22,7 bilhões que devem ser investidos até 2050, 11,6 bilhões devem ser investidos em saneamento. Mas eu repito, aqui na região metropolitana, se comprometeram a fazer uma PPP, e foi um grande alarde de que essa PPP da Compesa resolveria as questões de saneamento específica para o saneamento e não deu o resultado necessário. Então, o que a gente precisa é garantir esses investimentos. Nós temos aí quase 30 anos para garantir esses investimentos necessários. É necessário também fazer um planejamento a longo prazo. Pernambuco hoje é um estado que não planeja mais. A agência Condep-Fidem, os mais antigos vão lembrar, sempre foi um banco de projetos, uma usina de projetos. Pernambuco tinha projetos para várias necessidades do estado e quando conseguia os recursos, quando tinha a oportunidade de conseguir os recursos, já tinham projetos feitos, revisados e bem pensados para o futuro do estado. Então, a gente está falando no potencial de investimento para os próximos 30 anos, a gente tem que ter projetos e prioridades para os próximos 30 anos. E é isso que a gente vai fazer. Buscar os investimentos necessários, elencar as prioridades, fazer um planejamento necessário com vistas a oferecer melhor qualidade de vida para a população, inclusive porque, Renata, recurso para saneamento tem em diversas áreas. Se você for buscar, até em Ministério do Turismo, existe saneamento. O que precisa de projeto, de iniciativa para ir atrás, buscar. O trecho do Rio Ipojuca, por exemplo, que passa por aí por Caruaru, é o terceiro mais poluído do Brasil. Então, é uma questão que tem que ser levada em consideração, tanto pelo ponto de vista ambiental, quanto da própria saúde pública, porque o saneamento impacta na urbanização, impacta quando você tem uma localidade melhor urbanizada, vai ter um impacto na saúde, na segurança pública também, em diversas áreas da vida das pessoas. Então, é algo que tem que ser priorizado, que ao longo dos anos não se priorizou, talvez porque fosse algo que ficasse embaixo da terra, mas que tem uma importância enorme para a população. É verdade, né? A gente percebe isso aqui no dia a dia, porque nós temos vários projetos, inclusive ao redor do rio, né, Renata, que seguem paralisados com uma questão das janelas para o rio. Janelas para o rio, né? Que é um trecho aqui, ali entre... que vai ligar, né, o Cedro ao Inocop, Indianópolis, que promete aí uma visão diferente para o Rio Ipojuca, mas infelizmente a obra segue parada. Muito bem, candidata, a gente está chegando aqui para o nosso primeiro intervalo, que é o único que tem nessa entrevista. A gente vai parar o reloginho agora. No próximo bloco a gente segue a entrevista com Marília Reis. Não sai daí, a gente volta já e pode mandar perguntas para ela. 998780997. Após o intervalo a gente retoma a entrevista aqui por vídeo chamada com Marília Reis, que é candidata ao governo pelo Solidariedade. A gente volta já. Amanhã, Cidade. Daqui a
a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819 9105 4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. É possível reduzir os custos do seu negócio e a despesa da sua casa com a energia solar. Na EcoSol em energia sustentável, você tem a melhor assistência, orientação sobre o sistema, assessoria para relacionamento com a CELP, total acompanhamento antes e após a instalação. Confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 7886. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Manhã Cidade de volta e a gente segue entrevistando a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Reis do Solidariedade. Vocês podem participar, 998780997, relógio liberado novamente, temos aí 20 minutos de entrevista. Candidato, o César, aqui do Distrito Industrial, onde fica a Rádio Cidade, ele diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber da candidata o que ela vai fazer, caso seja eleita, em relação a esse caos que, segundo pesquisas, mais da metade dos pernambucanos estão na pobreza e o estado com mais desempregados do Brasil. Renata, eu queria a oportunidade de responder a pergunta do César, para falar um pouco sobre os Janelas para o Rio, que você citou, porque aqui no Recife nós tivemos um programa parecido há alguns anos, que foi o Capibaribe Melhor, não é parecido, mas com algumas semelhanças e que também nunca saiu do papel. E é uma pena isso, porque você brinca com a esperança das pessoas, você coloca a possibilidade de fazer projetos interessantes que são importantes para o meio ambiente, importantes para para as pessoas viverem as cidades e que não saem do papel. Bem, César, primeiro eu gostaria de falar aqui diretamente em relação ao ambiente de negócios de Pernambuco. Hoje, Pernambuco é considerado o estado com o pior ambiente de negócios do Brasil. O estado é fiscalista, o estado trata empresário como bandido. O estado já encara o empresário, aquela pessoa que está investindo, como se aquela pessoa quisesse enganá-lo. Já sumariamente é considerado culpado e a pessoa fica lá tentando provar sua inocência. É assim que Pernambuco vê quem investe, quem busca gerar emprego, gera renda, e que é muito importante
para o nosso Estado. Então, para começar, nós temos esse compromisso de que o Estado vai reconhecer a importância dos investimentos, vai valorizar as empresas de capital pernambucano, porque é uma grande empresa que tem sede, matriz aqui em Pernambuco, e investe e busca, enfim, crescer ao longo do Estado, essa empresa vai gerar mais riquezas, vai gerar mais emprego aqui para o nosso Estado. Então, nós vamos ser parceiros dos empresários, parceiros de quem investe, principalmente em empresas pernambucanas. Pernambuco também é o estado que mais multa no Brasil, cerca de 20% a mais do que a média nacional. Então, essas multas, claro, a gente tem que analisar por que é que acontecem. Por que é que o Estado é tão fiscalista e não oferece outras condições de as pessoas investirem e se regularizarem? Porque é muito melhor para quem tem seu negócio ser formal, andar direitinho, do que ficar fazendo esses enfrentamentos. Então, em primeiro lugar, o Estado vai ter um protocolo a seguir, não vai sair da cabeça de cada fiscal qual conduta deve ter. A gente recebe muitas reclamações em relação a isso, em relação à vigilância sanitária. Então, tem que oferecer as boas condições para o cidadão, fiscalizar, obviamente, o que for necessário e que o Estado cumpra seu papel em relação a isso, mas que não tenha um papel excessivamente punitivo. E isso, sem dúvida alguma, vai melhorar esse ambiente de negócios, até porque com o aumento da formalização, a arrecadação aumenta também. E aí é possível, com essa praticamente universalização da formalização, é possível rever a carga tributária também, principalmente em relação a setores que são emblemáticos, como o polo de confecções, como o polo gesseiro, como a própria bacia leiteira, né, as bacias leiteiras de Pernambuco. Então, é perfeitamente possível que isso aconteça. Outro ponto, o governo do Estado vai ter a obrigação, o prazo, para avaliar as licenças, concessões, fiscalização de carga. Após esse prazo, a aprovação vai ser tácita. Por que isso? Porque vai obrigar o governo do Estado a ter uma celeridade nesses processos e uma produtividade maior, né, da sua equipe, e tudo isso vai se ajustando ao longo do tempo, e quem tem a ganhar é o cidadão. Tem muita carga que vai ser fiscalizada e termina se estragando. As empresas estão fugindo de Pernambuco, estão indo para Paraíba, estão indo para Alagoas, para o Ceará, porque Pernambuco é um ambiente ruim para se investir. Além, claro, da infraestrutura, da questão das estradas, do próprio abastecimento de água, da insegurança também, da falta de segurança. Tudo isso tem gerado um ambiente ruim para se atrair novos negócios e gerar empregos de carteira assinada, tanto diretos quanto indiretos. O próprio turismo, que é uma indústria, uma verdadeira indústria que gera muitos empregos diretos e indiretos, de carteira assinada, sem ser de carteira assinada, e tem sido esquecido em Pernambuco. A própria aviação regional, que a gente vê acontecer e depois para, como foi o caso de Caruaru, não é? Que Caruaru é uma cidade que tem um potencial enorme de levar passageiros para o hub da Azul, e hoje fica esse negócio, funciona, aí cai o muro do aeroporto, dá problema na pista, para de novo. Não pode isso, minha gente, tem que ter uma constância, principalmente numa região tão importante como essa. Então, é algo que precisa ser visto, investido, mas olha, turista não vem para Pernambuco para passar perrengue. Turista não vai sair da sua casa para passar férias, para descansar, ou até para fazer um turismo de negócio, para passar dificuldade, para ser assaltado, para sofrer algum tipo de violência, para ir andar nas estradas e furar seu pneu do carro. Então, é preciso cuidar para que o Pernambuco seja um lugar bom para se viver, para que a gente atraia turista, atraia negócios. E, além disso, nós temos um novo chapéu de palha, que vai dar assistência ao homem e à mulher do campo e os trabalhadores rurais, da agropecuária, da pesca, e todos esses que produzem, que são os agricultores familiares, os pequenos produtores familiares, mas também as pessoas da cidade que querem produzir, que querem empreender,
que tenha uma assistência técnica necessária para entrar no mercado empreendedor. E, além disso, nós temos o projeto de expandir o Porto Digital para outras cidades. Caruaru é uma delas. Caruaru, Serra Talhada, Petrolina. Todas essas cidades estão muito propícias a receber uma nova sede do Porto Digital, na verdade, uma filial do Porto Digital, e que a gente possa, com isso, gerar mais empregos nessa área de tecnologia, qualificar mais pessoas, jovens ou não tão jovens assim, até porque é uma área que tem muita demanda por mão de obra qualificada. O que falta é preparar as pessoas, os pernambucanos e as pernambucanas, para aproveitarem essas oportunidades. Então, além do investimento nessa área de tecnologia para a geração de novas oportunidades, nós precisamos qualificar muito nossos pernambucanos e pernambucanas. Por exemplo, no ensino médio, nós temos que ter um ensino emancipatório, para que as pessoas possam, em vez de ter acesso àquele currículo lá de trás, que nossos avós, nossos pais tiveram acesso, que essas pessoas possam sair já com noções de raciocínio lógico, de programação, noções mínimas de computação, para terem, além de uma melhor inserção em tudo, porque quando você tem treinado o raciocínio lógico, você lida melhor com diversas questões da vida em diversas áreas, mas também está mais preparado para aproveitar essas oportunidades e trabalhar aqui para Pernambuco, para fora de Pernambuco, no Brasil e para fora do Brasil também. Vamos a mais uma pergunta aqui do Rocha Fernandes. Candidato, em seu programa de governo há espaço para investimento na área de turismo? Não falo apenas de festa e eventos, falo de investimentos na nossa cultura e tradição, criando empregos fixos e não sazonais. E também as vocações, né, que a gente chama. Várias áreas de Pernambuco têm vocações, né, do litoral ao sertão, mas não basta só ter vocação, né, candidato? É preciso um apoio. Com certeza, Renata. E turismo é uma área que é muito cara a nós, né? A gente preza muito por ela, que sofreu demais durante a pandemia, que não teve o apoio necessário da gestão para o crescimento, né? Para a retomada necessária. E quando a gente fala em Pernambuco, Pernambuco é tão diverso, tem tantas possibilidades. Eu sei que estou falando aqui para muita gente de Pesqueira. Pesqueira tem um potencial turístico enorme, claro, entrando, né, em acordo com a anuência da diocese, sem dúvida alguma, é um potencial de turismo religioso muito grande, por conta das aparições de Nossa Senhora lá em Simples. Então, por que a gente não divulga mais tudo isso que aconteceu, né? Eu, particularmente, acredito, tenho certeza de que aconteceram essas aparições. Por que a gente não divulga para o Brasil, para trazer gente do Brasil inteiro para conhecer nosso santuário, aquele santuário que é tão maravilhoso, e que tem pernambucanos que não conhecem, com o aeroporto de Caruaru funcionando bem, recebendo aviões de grande porte? Por que a gente não traz pessoas para conhecerem o Agreste, conhecerem as diversas áreas do turismo, com a cultura, né, integrando com a questão da economia criativa? Então, existe uma falta de interesse realmente em colocar tanto o pernambucano para conhecer Pernambuco, quanto o Brasil e o mundo. A gente promover o turismo lá fora. Então, a gente tem um compromisso de que a promoção do turismo vai ser permanente. A gente sabe que na primeira crise termina-se cortando verba para a promoção. Mas se não há promoção do turismo, não há mercado, não dá para a gente trazer turista para cá. E tem outras questões, a própria infraestrutura, o saneamento, tudo isso, a infraestrutura de abastecimento de água, de saneamento, de rodovias, tudo isso dificulta a questão do turismo, mas tem que se pensar em outras questões, como, por exemplo, a Arena Pernambuco. O Estado, o governo de Pernambuco precisa assumir o erro que foi... Tá boa a conexão, porque para mim tá boa, né? A gente está entendendo bem. O governo do Estado de Pernambuco precisa assumir o erro que foi a construção dessa arena no lugar onde foi. Então, tomou uma decisão do que é que vai fazer. Vamos entregar para o privado. Tem que ser licitada essa arena e fazer uma concessão para que deixe de ser o elefante branco
que é hoje em dia. O centro de convenções foi licitado recentemente para que seja explorado pelo privado, para que haja a manutenção necessária, né? Enfim, tem vários equipamentos aqui em Pernambuco, que eu não estou falando somente do Agreste, mas também de outros equipamentos, né, aqui na região metropolitana, no litoral sul, como, por exemplo, a Casa do Governador de Porto de Galinhas. Está lá, é um vai, não vai, entrega para os portugueses, pega de volta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem que tomar uma decisão e resolver o que é que vai fazer. São 130 hectares que estão lá parados, são 10 hectares da Casa do Governador, 130 hectares do IPA. Então, o que é que você vai fazer com aquilo ali, em Porto de Galinhas? Pernambuco tem condições de aproveitar muito desse espaço, conseguir os recursos necessários, investir em aviação regional também, integrar esse mercado turístico à economia criativa, para que a gente possa também fazer da cultura, ter na cultura um fomento permanente. Hoje, aliás, de uns tempos para cá, o governo do estado instituiu a política cultural simplesmente de festivais, de show. Cultura não é isso. Cultura é algo que faz a gente, que forma gerações diferentes, que faz as pessoas pensarem, forma cidadãos mais críticos e querendo questionar muitas coisas da sociedade, né, que não concordem da sociedade. Então, a gente, e claro, além disso, reforça nossa autoestima, nossas identidades, nossas raízes. Então, é necessário integrar essa questão do turismo com o fomento permanente à cultura, à economia criativa, valorizando quem faz a cultura aqui em Pernambuco. A senhora falou aí sobre a Arena, né? Então eu vou aproveitar para fazer a pergunta do Walter Santos. Bom dia, gostaria de saber o que a senhora acha do programa Todos com a Nota, onde o governo estadual ajuda os clubes do futebol pernambucano. A senhora vai manter esse programa caso seja eleito ou ampliar? Eu aproveito e já introduzo também a pergunta do Eric, que sempre lembra aqui, né? Se falam em todas as áreas, mas eu não vejo os candidatos falando sobre a prática esportiva, né? Principalmente o investimento no esporte. Eu sou muito fã do programa Todos com a Nota, viu, Renata? Inclusive, surgiu no governo Arraes. Está passando um caminhão aqui, fez um barulho. Inclusive, é um programa do terceiro governo Arraes, o Todos com a Nota, e eu sou muito fã desse programa. E eu acho que a gente precisa ampliar. Eu acho que não, nós vamos ampliar o programa Todos com a Nota, tanto para o esporte, para que a gente possa dar o suporte necessário para os nossos times. Hoje não tem nenhum time de Pernambuco na Série A, minha gente. Isso é um reflexo do descaso do Estado. Não se reflete somente na gestão, na água, na saúde. Não, isso está se refletindo até no nosso futebol. Por quê? Porque não tinha as políticas de investimentos necessárias para o esporte. E Pernambuco é um dos poucos estados do Nordeste que tem essa cultura, essa raiz de a gente torcer pelos times daqui. Então, com certeza, nós vamos ampliar Todos com a Nota para além dos estádios de futebol, para ter um fomento à cultura de verdade, para a gente fazer os meninos e as meninas crescerem com essa cultura de irem ao teatro, de frequentarem o teatro, valorizando os nossos artistas. O Todos com a Nota é importantíssimo, além de que a gente coloca um cidadão para ser parceiro do Estado na fiscalização, para eles entenderem por que é que pedem a nota, qual é a consequência de se pedirem uma nota fiscal. Então, sem dúvida alguma, a gente vai manter, aliás, o governo do Estado acabou, né? Voltou agora perto da eleição e a gente vai ampliar esse programa para que seja algo efetivo e uma política permanente do governo do Estado. Qual foi a outra pergunta, Renata? Foi sobre o incentivo aos esportes. Pois é, inclusive quando eu fui vereadora do Recife, a primeira ideia aqui de Pernambuco em relação ao Bolsa Atleta foi minha. Infelizmente, na época, o prefeito não sancionou, mas a gente tem que acabar com essa história de ver atletas de altíssimo rendimento, atletas que orgulham Pernambuco, orgulham o Brasil, ter que fazer rifa, ter que pedir dinheiro a um, a outro para ir para um campeonato e ir para um campeonato ganhar. Campeonato mundial, campeonato brasileiro, orgulhar a gente, levar o nome de Pernambuco para fora. Hoje, essas pessoas estão indo e o Estado em geral, não merece. O Estado, o poder público, eu digo, não merece nenhum louro disso.
porque não incentiva, não dá apoio a essas pessoas. A gente tem conversado com diversos atletas, diversas associações, estamos concluindo as propostas nessa área, mas sem dúvida alguma é essencial. Inclusive, integrado com uma política de levar a cidadania para as pessoas, de buscar diminuir a exclusão social de muita gente, descobrir talentos, descobrir, dar oportunidade das pessoas poderem, desses jovens, dessas crianças, poderem demonstrar os talentos que têm. Ô, deputada, me permita só fazer a gente está na reta final, mas ontem nós tivemos o primeiro debate aí com os candidatos à presidência e todos foram. A senhora criticou em 2020 a ausência de debates na eleição da Prefeitura do Recife. E agora, 2 debates já e a senhora decide, com a equipe, não participar. É uma estratégia, né? Porque a senhora está em primeiro lugar e quer evitar o embate. É questão de agenda, né? Porque a mudança agora da crítica à ausência dos debates em 2020 e agora não ir aos debates em 2022. E muita gente querendo ver a líder das pesquisas e ouvir nos debates, né? Tu repete, Renata, porque eu pensava que tinha acabado. E muita gente querendo ver a líder das pesquisas atualmente, né, nessa corrida para o governo de Pernambuco, nos debates. Ver e ouvir. Mário, Renata, primeiro eu queria dizer que nós recebemos convites para mais de 60 sabatinas e debates. Entre sabatinas e debates, a maior parte é debates, mais de 60. Se a gente for a todos, não faz campanha na rua. Então, nós temos aí 35 dias de campanha e nós precisamos otimizar a agenda. Só para Caruaru foram 4 convites para debates e 6 para sabatinas. E, inclusive, estou muito feliz de participar de vocês. A gente está com muito cuidado organizando essa agenda de participação em debates e sabatinas. Agora, eu vi um debate somente de candidatos, né, que foi recentemente em Caruaru. Agora eu pergunto a vocês, foi um debate de ideias realmente? Porque eu vi e achei que foi uma troca de farpas, agressão. Ninguém ali debateu ideias, não. Debateu quem ia lacrar mais, gerar conteúdo para sua rede social e pronto. Ninguém estava preocupado em chegar exposto às ideias, se contrapor com a do outro, o outro que pensasse diferente, você colocar sua opinião, respeitando o ponto de vista do outro. Eu não vi isso. Eu vi que foi um ringue. E realmente eu não estou disposta a participar de ringue, não. E aqui a gente está para unir, para agregar. A gente não está para entrar em briga, nem muito menos agredir os outros. Não vou sair da minha casa para estar agredindo ninguém. Já fui muito agredida, viu? Então, a gente vai continuar avaliando. Agora, eu ressalto, será que realmente os debates estão sendo utilizados como espaços para debater? E tem gente que gosta de ver candidatos degladiando, candidato brigando, tem gente que acha legal ver isso. Eu não acho que a eleição seja momento para isso. Acho também que 2 minutos para um minuto para outro não dá para a gente expor as ideias, diferente do que a gente está fazendo aqui. Inclusive, senti falta que a gente não falou sobre saúde, que hoje é disparado um problema grande, né? O pior problema do estado apontado pelos pernambucanos. Caruaru é uma cidade, aliás, a região do entorno de Caruaru sofre bastante com a falta de serviços em outros locais de Pernambuco. Então, hoje a gente conseguiu debater, expus meus pensamentos, minhas ideias do programa de governo. No debate, eu não vi isso acontecer. Muito bem, a senhora tem 13 segundos. Bem, eu queria agradecer a vocês, agradecer a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, chamar todo mundo para as nossas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito bem. Fique aí, porque a gente vai só rodar a vinheta, porque na volta a senhora pode reforçar as suas redes sociais, que a gente fez isso com todos, tá certo? Roda a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui.
Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, candidata. A senhora pode reforçar suas redes sociais bem rapidinho aí. Perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Lá, né? Acho que Estamos sem o áudio. Caiu o áudio, caiu o áudio. Dá uma ligada porque ela faz pelo celular, mano. Volta pra cá. Sobe trilha, desce trilha. Bem, a gente entrevistou, né, aqui a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes. Né? Amanhã a gente recebe André de Paula, André de Paula, candidato ao Senado, tá? Então a gente segue aí nossa série de entrevistas com os candidatos para vocês conhecerem melhor, né, quem são as figuras que estão disputando esse ano. Não. Agora tá com fone? Chegou, tá ouvindo? Nos ouve? Voltou? Agora, Opa, bem agora rapidinho, sim. Marília. E uma por favor. curiosidade ao encerrar, que perguntaram aqui Desculpa, seu time gente. de futebol e eu não Queria sabia. agradecer muito o espaço a vocês, dizer que a gente está nas redes sociais lá, mostrando nossa caminhada por Pernambuco e nossas propostas também, nosso programa de governo e ouvindo vocês. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, e dos canais de WhatsApp e de Telegram também. Marília Arraes tem o azulzinho do lado, viu? Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Mário. Muito obrigada a todos os ouvintes. Que Deus abençoe vocês. Tá certo, Marília, rapidinho, qual é seu time que o pessoal ficou curioso aqui? Não, pode dizer, né, o time, porque se perguntar hoje se é Lula ou Bolsonaro, embora a gente já sabe quem a senhora é mais difícil, porque divide e volta. Agora É, o time vai sim. revelar. Eu digo, mas eu não entendo muito de futebol, não, viu? Eu fui descobrir o que era impedimento outro dia. Eu sou rubro-negra, sou esporte. É raro aqui, viu? Obrigada, Tchau, candidata. E obrigado. vem, a gente espera a senhora presencialmente aqui para conhecer a Rádio Cidade. Um abraço. Vou sim, muito obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Muito bem. Vamos pro intervalo, que não tem mais tempo não. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.